A paz do Senhor, meus irmãos, nós prosseguindo nas considerações que estamos fazendo no livro de Esther e principalmente focando o procedimento de Mardoqueu diante da ameaça coletiva patrocinada por Amã para destruir o povo de Israel, até então ainda em território babilônico, mas agora sob o domínio persa. Então nós, no vídeo passado, nós abordamos todo o contexto de Israel no cativeiro babilônico e agora, cumprindo-se o que Deus havia já falado pelo profeta Jeremias, pelo profeta Isaías e também o próprio Ezequiel durante o cativeiro, que Israel voltaria, retornaria para a sua terra após um período aí aproximado de 70 anos. Bom, então nós, para quem já assistiu o primeiro vídeo, sabe que aqui o clima é tenso, paira no ar aqui uma ameaça de extermínio coletivo sobre a nação de Israel. Amã, um dos principais ministros do rei Assuero, ele não contente pelo fato de Mardoqueu não se curvar diante dele, ele propôs executar Mardoqueu e também o seu povo, sabendo que ele era judeu. Bom, então nós estamos aqui abordando esses fatos sob o título, As Três Vestes de Mardoqueu. Ao longo do livro de Esther, que é bem curto, você percebe que Mardoqueu mudou de vestes. Aqui, no texto bíblico, pelo menos 3 vezes. Então, a primeira veste que Mardoqueu vestiu foi pano de saco para se humilhar diante de Deus, diante da lei promulgada pelo ministro Amã, de que todos os hebreus deveriam ser executados. Muito bem. Esther enviou roupas para Mardoqueu, mas ele recusou, ele não abriu mão da sua identificação com a causa. Esther até queria livrá-lo, mas o propósito de Mardoqueu não é livrar a sua vida, ele quer o livramento do seu povo. Também consideramos que toda essa convicção de Mardoqueu, ela é decorrente do conhecimento que ele tinha do que Deus havia falado antes do cativeiro, Então, o Mardoqueu certamente, ele sabia do que Isaías profetizou, Jeremias, enfim, o próprio Ezequiel. Então, agora nós estamos aqui no final, desse período de cativeiro. Israel retornou em 3 levas, A primeira já havia retornado sob o comando de Zorobabel, e Josué, o sacerdote. E então todos os acontecimentos aqui no livro de Esther se dá entre o primeiro retorno e o segundo retorno dos judeus para a sua terra. Bom, Amã arquitetou então executar Mardoqueu e o seu povo. Então, no momento em que nós estaremos lendo aqui, é o momento da segunda veste de Mardoqueu. Então, já citei aos irmãos que a primeira foi quando ele, ali no capítulo 4, ele se vestiu de saco para se humilhar. Bom, agora, nós estaremos lendo aqui no capítulo 6 do livro de Esther, é quando ele vai trocar, ele vai tirar o pano de saco e para vestir uma roupa melhor. Então, vamos ver como isso se deu. Quando Mardoqueu soube da sentença, ele acionou Esther e pediu para ela: interceda por nós junto ao rei. Ela disse: não posso. Tem um procedimento interno aqui do palácio, que ninguém pode se aproximar do rei. Mas o Mardoqueu disse, olha, se você não fizer nada, de algum jeito Deus vai nos livrar, mas você não vai ficar impune. Então ela pediu que o povo orasse e jejuasse 3 dias, então ela chegou até diante do rei. Bem,
Quando ela chega diante do rei, ela convida o rei para um banquete, para um jantar. E ele vem, graciosamente, ele atende Esther, que é da metade do reino para ela, né? E quando Assuero vem para o banquete de Esther, só acompanhado de Amã. Esther disse, só traga com o senhor o seu ministro Amã. E quando os dois, então, estão ali na mesa, o rei novamente, olha, rainha, eu te dou metade do meu reino, qual é a tua petição? Ela disse, olha, rei, não leve a mal não, mas eu queria desfrutar de mais uma vez esse momento aqui. Então amanhã eu quero preparar algo especial, e quando o senhor retornar aqui amanhã, né, para o que eu vou preparar, então eu vou revelar a minha petição. E o senhor se faça acompanhar, por favor, do seu ministro Amã. Então, o rei deixa o banquete, então há aquela expectativa, né, que tem que voltar no outro dia. Bom, ocorre que Amã, quando sai desse banquete que ele veio, ele foi o único que Esther autorizou vir acompanhando o rei. Quando Amã sai do banquete de Esther e vai para sua casa, ele reúne toda a sua família e começa a contar para eles. Eu acho que o Amã era bem prepotente, né? Ele era aquele oportunista sagaz e se considerava acima de todo mundo. E ele começou a contar as suas vantagens, começou a se vangloriar praticamente daquela situação. Olha, eu fui o único convidado, né? E amanhã nós vamos retornar a esse banquete, só eu posso acompanhar o rei. Imagine você aí, né? O Amã vendendo a sua imagem aí a peso de ouro. E, enfim, mas o Amã, ele disse para sua família, olha, tudo bem, eu estou feliz demais em participar disso tudo, mas eu não me satisfaço enquanto eu ver aquele judeu, o Mardoqueu, lá na entrada do palácio. Eu tenho que matar esse homem. Então a esposa indicou para ele o seguinte, olha, manda fazer uma forca de uns 20 metros de altura e logo amanhã cedo, quando você se encontrar com o rei, peça autorização, aí você enforca o Mardoqueu pela manhã e você já tendo esse desejo satisfeito, à noite você, feliz da vida, participa do banquete com a rainha e o rei. E o Amã concordou prontamente, mandou fazer a forca. E então, eu quero que você entenda que no avanço cronológico da história aqui, no próximo amanhecer, o Amã tenciona se encontrar com o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Foi justamente nesta noite, que antecede essa manhã, que o rei perdeu o sono. Não é isso? Então, capítulo 6 do livro de Esther, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu, o Mardoqueu que está marcado para ser enforcado no outro dia, na concepção de Amã, achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, né, que queriam, né, atentar contra a sua vida. E aqui no versículo 3, o rei perguntou, puxa vida, então a informação desse Mardoqueu aí salvou minha vida? Sim, senhor. E no versículo 3 aqui do capítulo 6, o rei pergunta, que honra se deu? O que fizemos a este homem? E aí os seus ministros dizem, olha, rei, estamos devendo para ele até hoje, porque não foi feito nada. Perceba, eu quero chamar a atenção dos queridos para um detalhe. O nome Deus não aparece aqui. Você não vai ver aqui, né, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Jiré, nada disso. Não aparece assim. Porém, você percebe nitidamente o controle de Deus na história. Eu, respeitosamente, chamo o nosso Deus o Senhor da história. Porque, na verdade, Ele é o Senhor da história. 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 Por quê? Porque
E é realmente, ele controla tudo. Então eu quero que você entenda que neste momento da corte da Pérsia, está tendo ali uma confluência de interesses. Então veja, o Amã, ele quer enforcar o Mardoqueu e dizimar o povo judeu. O Mardoqueu quer livrar, está intercedendo diante de Deus, vestido de saco, pedindo pelo livramento do seu povo. E agora o rei vai querer honrar o Mardoqueu. Então há uma confluência de interesses aqui. Então está fervilhando aqui, a corte da Pérsia aqui, está fervilhando com esses acontecimentos. O rei não conseguiu dormir à noite, então já está amanhecendo o dia. Amanhecendo o dia, procuraram lá, certamente, vieram músicos, dançarinos e tal, e fazendo leituras para o rei, enfim, para passar a noite. Eu entendo que no amanhecer do dia, quase no amanhecer do dia, porque nós temos que entender uma coisa, o sincronismo divino, a capacidade que Deus tem de atuar simultaneamente, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então é isso, é essa essência divina que a gente respira aqui no livro de Esther. Então, muito bem, Esther já deu o primeiro banquete para o rei e Amã, convidou para que eles retornem no dia que vai amanhecer. Nesta noite que antecede este amanhã, o rei perde o sono, estão lendo as crônicas e o nome de Mardoqueu é mencionado. E o rei pergunta então, já que esse homem livrou a minha vida, ajudou a informação dele, livrou a minha vida, o que fizemos por ele? Nada, rei. Neste momento, já era de manhã, o Amã está chegando. Não sei se ele foi tomar café com o rei, não sei como era a agenda, porém o rei percebe que alguém chegou lá, no jardim, ali próximo, e o rei pergunta assim, quem está no pátio? Aqui no versículo 4. E informou, é Amã que está chegando aí. E o Amã chegou naquela manhã justamente para pedir autorização para enforcar o Mardoqueu. Neste momento que Amã comparece diante do rei, o rei pergunta, Amã, como é que eu devo honrar um homem que tanto fez por mim? Em outras palavras, aqui no versículo 6, que se fará o homem de cuja honra eu me agrado? E o Amã já pensou que era ele. O oportunista, ele tem esse defeito, ele acha que tudo é para ele, tudo tem que ser dele, a vez é dele. E o Amã pensou, olha, não existe ninguém além de mim aqui que o rei queira agradar tanto assim. E o rei perguntou, o que eu devo fazer para honrar essa pessoa? Eu me sentiria muito bem em honrar uma pessoa. E o Amã, achando que era ele, olha o que ele pediu. Versículo 6 aqui. Ou 8, Traga-se a veste real, que o rei costuma vestir. Esta pessoa que o senhor quer honrar, permita que ele monte o cavalo do rei, e também põe ali a coroa real na sua cabeça. Ele não pediu pouco, não. Acho que ele queria dar um golpe de estado aqui. Não pediu pouco, não. E o rei ouviu, e o Amã ainda disse, entregue-se o cavalo na mão de um dos maiores príncipes, e esse príncipe saia puxando o cavalo e gritando para todo mundo, que assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. No versículo 10, o rei olhou bem para Amã, acho que falou assim, por isso que eu gosto de você, Amã. Olha, você tem uma percepção muito apurada, em outras palavras, Então, Amã, sou grato a você mais uma vez pela tua indicação. Claro, rei. O que é? Então, o senhor concorda? Sim. Você toma a veste e o cavalo. O rei não entregou a coroa. Não. Pegue a veste e o cavalo, como disseste, e faça assim com o judeu Mardoqueu. Eu quero crer que o Amã não caiu porque Deus guardou. Não era hora de morrer ainda. O Amã, acho que ele empalideceu na hora.
E o rei diz, olha, você faz assim com o judeu Mardoqueu, né? E nenhuma coisa do que você sugeriu aí, você esqueça. Cumpra exatamente isso. Eu só não vou te dar a coroa, mas o cavalo pode pôr a minha roupa. E o Amã tomou a veste, o cavalo, eu queria estar lá para ver. Tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu. E o levou pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Bem, queridos, a primeira veste de Mardoqueu, que ele propositalmente trocou, ele tirou as suas roupas normais e se vestiu de saco, cilício, né? Aquele material que usava-se para guardar cereais, enfim, grosseiro. Aquilo devia coçar muito, até ferir a carne, mas o Mardoqueu vestiu aquilo numa atitude de humilhação diante de Deus. E agora, ele firme no seu propósito, isso mexeu com os céus, né? Quando você se humilha com sinceridade, com propósito, né? Reverente, isso mexe com Deus. E neste momento, preste atenção, o Mardoqueu, ele está lá na porta e chega o Amã. Mardoqueu? O Mardoqueu nem acredita nisso. Quando Deus, ele age, isso extrapola os parâmetros da lógica. Eu costumo dizer o seguinte, a evolução de qualquer circunstância, ela não se conforma nos parâmetros da lógica quando há um fiel inserido nesse contexto. Então, a evolução de uma circunstância que envolva um fiel, essa evolução não se dará respeitando os parâmetros da lógica. Por quê? Há uma ingerência divina aí. E milagre não se explica, se recebe e glorifica. E o Amã vai até Mardoqueu e gentilmente, travando os dentes, mas tendo que ser gentil. Isso é obra de Deus. Pega Mardoqueu, veste Mardoqueu com as vestes do rei, vai ficar um pouquinho maior, não tem problema. Porque o Mardoqueu, né, está ali, pode não ter o mesmo tamanho do rei, não tem problema. Veste Mardoqueu, coloca-o sobre o cavalo, e o próprio Amã sai puxando o Mardoqueu pelas ruas da cidade. O que essa segunda veste de Mardoqueu tem a nos ensinar? É uma honra provisória. O Mardoqueu não vai ficar eternamente em cima do cavalo, vai? Não. Então nós temos que entender que algumas coisas que Deus faz na nossa vida têm prazo de validade. Tá? Então, o Mardoqueu, ele está vestido de uma veste que não é dele, é emprestada. Ele está sobre um cavalo que também não é dele. Ele faz jus a essa honra. Isso faz, né? Agora, esse desfile, né, tem começo e fim. Então, quando você vê o Mardoqueu sobre o cavalo, por que o rei autorizou o Mardoqueu ser vestido das suas vestes? Porque o rei tinha prazer de ver nesse homem refletida a sua própria imagem. Então, vamos atender aqui numa linguagem espiritual. O cavalo é o que dá sustentação àquela condição de honra de Mardoqueu naquele momento. Então, quando você é honrado, aquilo que é criado para te honrar legitimamente, é Deus que faz. É Deus que faz. A veste em Mardoqueu, que não é dele, mas reflete a imagem do rei, isso fala, queridos, da glória de Deus sendo refletida na nossa vida. As qualidades que o Espírito Santo nos ajuda a desenvolver na nossa vida, para refletirmos, de certa forma, a imagem de Deus em nós. Pode ver,
quando você vê testemunhos lindos aí, transformação de vida de pessoas aí, você vê que a pessoa, nesse último estado, ele reflete algo tremendo, é Deus mesmo na vida dele. Então, queridos, quando Mardoqueu está sobre aquele cavalo, vestido das vestes reais, né? E o próprio Amã sai puxando, né? Há pouco tempo, o Mardoqueu não correu às ruas da cidade com grande e amargo clamor, está escrito lá no capítulo 4. O mesmo Mardoqueu, que vestido de saco, saiu clamando pelas ruas de Suzã, a cidade, esse mesmo Mardoqueu agora percorria estas mesmas ruas sobre o cavalo do rei e vestido com as roupas do rei. Olha como é lindo, como vale a pena você se identificar com a causa de Deus. Até lá em 1º livro de Samuel, capítulo 2, Deus, está escrito lá, aos que me honram, honrarei. Então, quando nós procuramos honrar a Deus de alguma forma, né? Então, num primeiro momento, você pode ser ignorado, desprezado, né? Enfim, mas Deus sabe honrar aqueles que lhes são fiéis. Então, neste momento aqui, o Amã, ele teve que desfilar com Mardoqueu. Outra coisa que Deus faz também, aquele que tanto te persegue, né? Tanto desfaz da sua pessoa, uma hora Deus põe a mesa de perna para cima, né? E Deus faz com que Ele mesmo venha te honrar. Isso é obra de Deus. Por isso que não cabe a nós reagirmos de maneira vingativa. Não, você serve a Deus. O Deus que você serve sabe te honrar, sabe mudar situações, reverter circunstâncias. Então, nesse momento aqui, o Mardoqueu, ele foi honrado, e a gente glorifica muito, é Deus que faz isso. Agora, queridos, a coisa vai ficar boa, vai ficar melhor ainda. Por quê? Acabou o desfile, o Amã avisou o Mardoqueu, acho que voltou com o Mardoqueu na mesma entrada do palácio. E o Mardoqueu teve a humildade, quer ver? Olha o que diz aqui, versículo 12, não é? Versículo 12 aqui do capítulo 6 de Esther. Depois disso, depois desse desfile aí, né, desta honra, certamente muita gente ovacionando Mardoqueu, né? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Eita! Ele teve a humildade de voltar para o mesmo lugar. Sabe o que significa isso? A essência de Mardoqueu não foi mudada. Ele soube estar vestido de pano de saco e soube estar vestido com a veste real. E é esse equilíbrio que nós temos que ter. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Em tudo sou experimentado, sei viver em abundância e sei padecer necessidade. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, né? Então, o Mardoqueu, ele, depois de tremendamente honrado, isso eu acho lindo, é uma pérola, aqui dentro do livro de Esther. Ele desce do cavalo, tira a veste real, certamente vestiu novamente a veste de saco, porque ele está num processo ainda. Ele não tem uma causa ganha, né? A ameaça ainda paira no ar. Então ele prossegue, eu acho lindo isso. Então essa honra aqui não mexeu com a essência, com o caráter e a personalidade de Mardoqueu. Existem pessoas que não podem ser honradas. Existem pessoas que, se você honrá-lo, estraga tudo. Ele não sabe lidar com isso, vai ficar soberbo, orgulhoso. Há exemplos na Bíblia de pessoas que Deus abençoou, né? E depois de abençoado, ele se exaltou. Não pode. Mas o Mardoqueu nos ensina, né? Mesmo em cima de um cavalo, vestido de veste real, ou na soleira do palácio, vestido de saco, nós somos o mesmo, né? Então, queridos, o Mardoqueu volta. Bom, nesse dia, o Amã já foi para casa desesperado.
Ele chegou lá e tal, envergonhado, desesperado, ele começa a dizer para a família lá, olha, hoje é o pior dia da minha vida. O melhor dia de Mardoqueu, né? O pior dia para Amã foi esse. E a esposa dele falou assim, olha, olha aqui, versículo 13, né, do capítulo 6, contou Amã a Zeres, sua esposa, né? Aqui é meio que Acabe e Jezabel, né? Um casalzinho assim. Contou a Zeres, sua mulher, todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido, esse desfile que ele teve que fazer com Mardoqueu, enfim. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência, faz parte aí do povo judeu, não prevalecerás contra ele, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando disso, chegaram os oficiais do rei e se apressaram a levar à mão o banquete que Ester preparara. Pergunta se ele está disposto a participar de um banquete, mas tem que enfrentar, porque é lá que ele vai receber a sentença. Então, neste segundo banquete que Ester preparou, não é? O rei vai dizer pela terceira vez, Ester, até metade do reino eu te dou. Por que o rei, por 3 vezes, ofereceu metade do reino? Porque o rei Assuero, ele está sob controle divino. E é assim mesmo. É assim mesmo. E ali, então, o Mardoqueu, o Amã, ele vem para o banquete com Assuero. E nesse banquete, o rei, aqui no capítulo 7, ele diz a Ester, Ester, conta para mim o que você deseja, até metade do reino será dado. A Ester diz assim, versículo 3 aqui do capítulo 7, capítulo 2, versículo 2. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos e bem parecer ao rei, eu só quero ficar viva, né? Eu quero a minha vida como petição e o meu povo como meu requerimento. Eu quero que o Senhor livre a mim e o meu povo. Aí que vão descobrir que Ester é do povo judeu. Porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, né? Para nos destruírem, nos matarem. Aí no versículo 5, o rei pergunta, mas quem? Imagina, um estado de choque ali, o rei pegou de surpresa. A lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada. Quem é esse? Onde está esse cujo coração o levou a fazer assim? E disse Ester, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou. Acho que o garfo já cai da mão, né? Já derruba o copo. É este mau Amã. E aí o rei então se enfurece, sai da mesa, acabou o jantar, né? Acabou o jantar. Ester também sai da mesa, ela se recolhe ao seu aposento, e o Amã, no desespero, né? Eles tiram o Amã da presença do rei, e aí um eunuco chamado Arbona, né? Aqui no versículo 6, no versículo 8, o Arbona falou assim, ó rei, ele fez uma forca para enforcar o homem que livrou o senhor da morte, mas na hora, o rei ordena que ele seja enforcado na forca que ele levantou para Amã. Ou seja, na hora ele é enforcado na forca que ele levantou para Mardoqueu. É? E aí, queridos, o que nós vemos aqui? É a ação de Deus. É em tudo isso o controle de Deus. Porque nós temos aqui dois extremos.
né? Em toda essa ameaça que Amã fez a Mardoqueu e ao seu povo, nós temos dois extremos aqui. Nós temos o Amã, parece que é o senhor da situação, né? Parece que tudo corre a favor dele. E nós temos a vítima, que é Mardoqueu, não tem nada a favor dele, humanamente falando. No mundo natural, não há nada que conspire a favor de Mardoqueu e do seu povo. Nesse contexto adverso aqui, porém, o que a gente percebe, que acima dos acontecimentos naturais, estava a mão de Deus estendida. Eu quero que você reflita nisso. Às vezes, eu e você estamos em uma circunstância em que nada conspira a nosso favor. Nada. Você não tem ninguém que defenda a tua causa. Você não tem ninguém que empreste a sua voz, né, em teu favor. Até pessoas que poderiam, né, poderiam agir, mas se calam. E aí você diz, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Pense em Mardoqueu, né? Quem dava importância àquele homem vestido de saco, sentado lá na entrada do palácio? Meu Deus! Mas Mardoqueu podia ser visto apenas como uma vítima para Amã. Mas Mardoqueu era visto desde o céu como um fiel, um homem digno de ser abençoado. Então, queridos, nesse momento aqui, o Amã é enforcado e agora nós vamos para a terceira veste de Mardoqueu. No capítulo 8, na evolução dessa circunstância, o que acontece? Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã. Olha, faça o que você quiser, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester lhe declarou o que ele era. Aí Ester conta, olha, este Mardoqueu que livrou sua vida é meu primo, é meu tutor. Ele que cuidou de mim até hoje, porque eu não tenho pai nem mãe. O que o rei faz? Capítulo 8, versículo 2. Tirou o rei o anel. Lembra que o anel estava na mão do Amã, né? Para decretar, para selar o selo real. Olha o que o rei faz. Tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Ó, o homem da soleira agora é ministro. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Quer ver? O rei disse para Mardoqueu, escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos teus olhos. O rei diz isso para Ester e Mardoqueu. Como bem parecer aos vossos olhos, escreve em favor dos judeus, né? Selai com o anel do rei. O rei não podia revogar o que já estava decretado. Mas o rei fez agora um outro decreto, uma outra lei, e autorizou que Mardoqueu, né, selasse com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve com o anel do rei e se sela com seu anel, não é para revogar. Então agora foi baixado um outro decreto. Olha como Deus, né? O que eu vejo aqui, queridos, eu disse no primeiro vídeo, que antes de Israel ir para o cativeiro, Deus usou tanto Isaías como Jeremias, dizendo, olha, eu vou permitir que vocês sejam levados ao cativeiro, e lá vocês vão ficar por 70 anos, até o povo, alguns falsos profetas, disse que ia ser rápido. Aí Jeremias mandou uma carta, porque Jeremias ficou em Jerusalém por opção. Eu acho lindo aquilo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o Nebuzaradã, comandante-geral de Nabucodonosor, disse para Jeremias, eu tenho ordens especiais a teu respeito, eu não posso forçar o senhor a nada. O povo todo ali pronto para ser levado cativo, mas Jeremias foi tirado de lado, e o general de campo disse assim para Jeremias, eu tenho ordens a teu respeito do meu rei Nabucodonosor. Se o senhor quiser ir conosco, o senhor vai ser bem cuidado lá em Babilônia. Mas se o senhor não quiser, eu não posso forçar o senhor a nada. E o Jeremias, como amava o seu povo, vai ficar só os pobres na terra,
O Jeremias falou, não, eu quero ainda ser útil ao meu povo. Então Jeremias preferiu ficar na terra. Então, queridos, Deus já tinha dito ao povo, vocês vão, mas depois vocês vão retornar para cá. Né? Então você vê que a história não escapa do controle divino. Então isso, queridos, isso é sossego para a minha alma e para a sua. Né? O domínio, Deus é soberano. Né? A hegemonia divina é incontestável em todas as situações, a sua soberania. E aqui está. Agora o Mardoqueu, ele pôde promulgar uma lei para defender o seu povo. Olha que lindo, que vitória linda. E aqui termina assim. Aqui no capítulo 8, né? A terceira veste. A primeira foi de humilhação. A segunda foi uma honra temporária. Lembra sobre o cavalo com as vestes emprestadas? Mas agora ele vai ter as suas vestes feitas sob medida. Né? Olha que lindo. Capítulo 8, versículo 15. Diz assim. Né? Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura. Que chique, hein? Lindo. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Olha que lindo. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de folguedo, né? Muita festa. Eu gostaria, queridos, de concluir essas considerações, porque nós temos aqui as três vestes de Mardoqueu, né? A primeira de humilhação, a segunda veste, né, uma honra temporária, e a terceira, definitiva, é honra definitiva, é honra permanente. E nessa perspectiva, me ocorreu um pensamento que eu gostaria de reproduzi-lo agora. Aquilo que construímos sobre as bases sólidas da bênção e aprovação de Deus, não produz uma alegria passageira, uma satisfação transitória, mas perpetua uma condição de paz e honra. Vou repetir. Aquilo que construímos sobre as bases da bênção e aprovação de Deus não promove uma alegria passageira, uma satisfação transitória, mas perpetua uma condição de paz e honra. Essa última honra, exaltação que Mardoqueu, ou Mordecai, né, recebeu, foi uma honra permanente. O que eu acho lindo aqui é que tem todo um histórico que antecede isto. Né? É lindo quando você vê alguém exaltado, mas tem um histórico que atesta, que confirma, né, a essa pessoa o merecimento justo daquela bênção, daquela honra que ele está recebendo. Né? Como é revoltante você ver alguém ser honrado sem mérito. Né? Mas, queridos, que essas considerações possam ficar no meu e no teu coração. Né? E saibamos que Deus está no controle, e uma vez que nós venhamos a nos identificar com uma causa, a causa de Deus, né? E nos dedicarmos, buscarmos a Deus, né, por ela, e realmente Deus vai nos honrar. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração, porque eu creio que essas considerações servirão de referência para a tua vida. O meu desejo é que, assim como Mardoqueu permaneceu humilde na presença do Senhor, em todas essas situações, que nós possamos prosseguir na nossa vida como fiéis servos do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por ver a maneira maravilhosa como o Senhor conduz, ó Deus, os acontecimentos, e o Senhor detém contigo o controle de todas as circunstâncias. Pai santo e justo, assim como Mardoqueu
A nossa confiança está em Ti, Pai. Ajuda-nos a permanecermos fiéis, Senhor, nesses propósitos, sabendo que a nossa honra, o reconhecimento que carecemos vem de Ti. Assim, Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos aqueles, Senhor, que têm refletido conosco nessas verdades e que a bênção da Tua palavra permaneça sobre as nossas vidas. Assim te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus.